Entre o profeta Malaquias e o nascimento de Jesus, fez-se um silêncio, mas que alguns acreditam que Deus parou de falar com o homem. Alguns até afirmam que Deus ficou 400 anos sem falar com o homem. Mas nós não podemos fazer suposições com a palavra do Senhor, porque entre esse período e apareceu um anjo e falou com o esposo de Isabel, a mãe de João. E também apareceu o anjo para falar com Maria, né? A qual levou dentro do ventre dela durante 9 meses o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus. Então, a Bíblia fala que Deus ele ficou 3 anos sem falar com Abraão. Isso aí está escrito. Deus ficou 3 anos sem falar com Abraão porque Abraão desagradou. Abraão, ele parou de acreditar na promessa, juntamente com a sua esposa, a Sarai, Abrão, né, que antes era Abrão, e Sarai, que depois se tornou-se Sara, ela, eles duvidaram e vieram fazer aquilo que não estava nos planos de Deus, que era ter um filho com a escrava, né? Mas porque o homem quis sempre dar uma mãozinha, né? Que às vezes as pessoas pensam assim, não, eu vou dar uma mãozinha para o Senhor, eu vou lhe ensinar a trabalhar, viu Deus? Porque o Senhor está demorando, talvez o Senhor precise da minha ajuda, mas Deus ele não precisa da nossa ajuda. Ele sabe o momento certo, na hora certa, de fazer todas as coisas. Então nós não precisamos dar jeitinho para ser abençoado. Tem pessoas que muitas das vezes, para ser abençoado, eles fazem muitas coisas erradas e acham que Deus está nesse meio, mas ele não está. E a Bíblia afirma que ele ficou esse tempo sem falar com Abraão. Mas a Bíblia não revela que Deus ficou 400 anos sem falar com o homem. Porque aí nós podemos ver esses episódios do anjo aparecendo para essas duas mulheres, não para a mulher e para o homem. Apareceu para Maria, depois primeiro apareceu para o esposo Zacarias, que era o esposo de Isabel, né? E depois apareceu para Maria e também apareceu para José, o esposo de Maria, que antes era o noivo de Maria. Então, nós podemos ver que Deus, muitas das vezes, ele fica em silêncio para uma pessoa, para uma determinada pessoa, não para todas as pessoas. Porque, assim, às vezes nós aborrecemos a Deus e ele fica deixando um período de nos atender, mas não porque ele quer castigar nós. É porque aquele momento ele vê que nós não estamos ainda amadurecidos, nós não estamos preparados para receber a bênção que ele tem para nós. Ele observa. É como nós fazemos com nossos filhos quando criança. Nós falamos com o nosso filho: olhe, você está fazendo isso aqui errado, você não está tirando boa nota na escola, você não está fazendo os seus deveres direitinho, você não está estudando. E algo parecido que nós falamos com a criança. Então, você só vai receber aquele presente quando você estiver obedecendo, né? Quando você estiver obedecendo. E a criança, ela passa a se alertar com aquilo ali, ela se desperta e ela começa a ver que ela precisa obedecer os pais. A mesma coisa é Deus conosco. Deus, quando nós queremos fazer isso com a criança, não é porque nós odiamos os nossos filhos, é que nós queremos ensinar os nossos filhos. Porque a Bíblia mesmo diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. E Deus faz isso conosco. Deus quer nos ensinar a agradá-lo, a ensinar a ter esperança, ensinar a esperar no momento certo, na hora certa. Porque você vê que aquele povo que ficaram ali amassando barro para Faraó durante aquele tempo, é porque aquele povo se afastou de Deus. Deus, ele tinha a promessa para aquele povo, como ele tem até hoje. Mas aquele povo foi se afastando. Eles queriam ter alguém que governasse sobre eles. Eles queriam ver o Deus que não podia ver. Eles queriam ter ídolos, porque eles sentiam aquele desejo de ver o que aquelas pessoas faziam, né? Aquelas pessoas faziam aquelas orgias, aquelas festas,
Tanto é que quando eles fizeram aquele bezerro de ouro, eles fizeram orgia, eles ficaram dançando nu na presença daquele bezerro que ele se dizia ser Deus. Então aquilo ali aborreceu a Deus. E quando Moisés viu aquilo, Moisés ficou tão chateado que Moisés quebrou a tauba. A tauba que não deveria ser quebrada, foi Deus que deu a ele. Moisés não poderia ter aquela atitude de se vingar de uma coisa que Deus deu a ele. Tanto é que Moisés, com essas atitudes de Moisés, foi aborrecendo a Deus também. Porque muitas das vezes nós queremos fazer alguma coisa achando que estamos agradando a Deus e estamos ofendendo, estamos aborrecendo a Deus. Então, ele fica em silêncio, sim. Deus fica em silêncio, mas Deus não fica em silêncio para todos. Deus não é todos que vai ficar sem ouvir a voz de Deus. Porque muitas das vezes nós pregamos, nós falamos e as pessoas, ela tá ali, não dá nem ouvido, não tá nem aí, faz de conta que ela não tá ouvindo nada. Mas quando é o momento certo daquela pessoa abrir a mente para Deus entrar, Deus faz com que aquela pessoa venha dar atenção à palavra, apure os ouvidos para entender, né? O ouvir espiritual para entender o que estamos falando. Às vezes Deus fala comigo e com você e nós ficamos sem entender nada. Mas depois de dias, nós vamos ver que foi Deus que falou conosco e nós vamos nos despertar. Então, não queira que Deus fique em silêncio com você, porque horrível coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. Porque quando nós caímos na mão de Satanás, Deus pode nos livrar. Mas se nós cairmos na mão de Deus, ninguém nos livra dele. Então nós temos que ficar atento, né? Para nós não termos o silêncio de Deus nas nossas vidas. Vamos buscar a presença do Senhor para que assim Ele venha ter misericórdia de nós. Não que nós sejamos melhor do que ninguém. Nós não somos melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. Mas muitos de nós temos atitudes diferentes. Muitos de nós temos atitude, às vezes nós temos as atitudes iguais, mas o desejo do coração não é igual. Você pode ver duas pessoas fazendo duas coisas ao mesmo tempo, oferecendo a Deus, vamos supor assim, um sacrifício. Deixa eu explicar melhor. Quando Caim e Abel, primeiro quem desejou levar uma oferta para Deus foi Caim. Caim levou, só que ele pegou qualquer coisa e deu para Deus, como se Deus fosse qualquer coisa. E Abel não, Abel chegou, procurou o melhor. Abel pegou um cordeiro, ele sangrou aquele cordeiro, sacrificou aquele cordeiro, derramou sangue, teve derramamento de sangue e levou para Deus e apresentou. E Deus se agradou. E a oferta de Caim, ele pegou verduras caídas pelo chão, verduras que estavam com defeito, verdura que não precisava mais, que não ia servir nem para ele mesmo se alimentar, verduras bichadas. Chegou e apresentou para Deus, no mesmo local que Abel ofereceu. Só que Deus se agradou, quer dizer, os dois teve as mesmas atitudes, mas o coração dos dois não era igual, era diferente. Às vezes você chega e você diz, eu vou apresentar, eu vou dar isso aqui para Deus. Você pode dar a maior oferta do mundo, você pode pegar seu dinheiro todo e entregar para Deus, para a obra de Deus. Para Deus não, que Deus não precisa de dinheiro, para a obra. Quando você dá uma oferta na igreja ou em algum segmento que você está ouvindo no canal de alguém que você entrega, você está ofertando ali para aquela obra, né? Mas se o desejo do seu coração, a atitude, o pensamento, a sua ideia é agradar a Deus, tem que ser uma coisa que venha agradar a Deus. Não é porque você vai dar, porque você quer dar, porque está sobrando. Está sobrando, isso aqui eu vou dar. Esse povo pede tanto que já me encheu minha paciência, eu vou dar essa oferta. Eu vou passar a dar o dízimo porque esse povo me enche tanto, de se eu não der eu sou ladrão. Não, se você não der, não vai acontecer nada com você não. Ao contrário de que muitos falam. Se você não der vai acontecer isso. Não, simplesmente se você quiser devolver, você devolve, se você não quiser, porque a palavra do Senhor diz assim, os 10% pertencem a ele. Se você crê nessa palavra, aí você diz, não, eu vou dar os 10% porque eu creio na palavra.
E assim eu vou estar ajudando a obra, porque eu tenho amor pela obra de Deus. Então eu vou devolver, não vou dar, eu vou devolver os 10%. Aí você devolve. E se você diz, não, eu tenho o suficiente, Deus me deu o suficiente, e eu vou pegar e eu vou ofertar. Vou ofertar nesse canal, vou ofertar nessa igreja, em qualquer segmento que você esteja. Se você está na sua igreja, você quer ofertar, mas oferte de coração, que seja aqui, que seja em outro, em qualquer outro que você está servindo, que você está sendo alimentado, né, espiritualmente. Se você está sendo alimentado espiritualmente pela palavra e você quer ajudar a obra, você vai lá e dá de coração aberto. Deus vai lhe abençoar. Mas se você der só porque está pedindo, eu vou dar para ver se Deus vai me abençoar. Não, não tem essa de eu vou dar para ver se Deus vai me abençoar. Não tem essa de dizer assim, eu vou para Jesus para ver se ele me abençoa. Não. Quem está precisando de Jesus, de Deus, é eu e você. Somos nós. Não é ele. Ele não precisa de nós para nada. Sabe o que é para nada? Para nada. Porque ele ama, ele gosta de ser adorado. Se nós não adorar ele diz que tem uns anjos para adorar. Ele diz que se nós não adorarmos a ele, até as pedras podem adorar ele. As pedras podem clamar ao Senhor. Mas ele fez o ser humano para isso, para adorá-lo, para saber que ele é o Criador das nossas vidas e que nós venhamos ser gratos a isso. A pior coisa é a ingratidão. Observa quando você faz alguma coisa para uma pessoa e aquela pessoa não reconhece. Veja como fica o teu coração. Veja como você fica se você não fica magoado. Qualquer um fica. Qualquer um fica. Imagine Deus. Imagine Deus e Jesus. Deus pegou o único filho que ele tinha, um único, e disse assim: vá lá, meu filho, você vai passar por tudo isso na terra, para que eu venha ganhar esses outros filhos que estão lá na terra, esses que já estão e os que virão. Eu vou ganhar toda a humanidade para nós. E o filho aceitou, né? Porque se o filho também não tivesse aceitado, Deus não tinha obrigado ele descer, não. Ele vir morrer, não. Por nós, não. O filho aceitou. Então o sacrifício foi dos dois, imagine. Aí ele fez esse sacrifício todo, entregou o filho se entregou, e aí você olha assim e diz, que negócio de Jesus morreu por mim, coisa nenhuma. Eu estou vivo porque estou vivo, porque Deus quer que eu esteja vivo. Na hora que eu tiver de morrer, eu vou morrer. Deus não tem nada a ver com isso, não. Engano seu, viu? Engano seu, porque a minha vida e a tua vida está na mão do Senhor. E a qualquer momento, em um segundo, tudo pode acabar. Em menos de um segundo, tudo pode acabar. Então, para onde vai a nossa alma? Então, vamos nos apegar a Deus e se preocupar com o nosso amanhã com Deus. Com o nosso amanhã com Deus, porque Ele pode nos levar a qualquer momento, hoje, amanhã. Então, nós temos que pensar que nós vamos viver na glória com Ele, acreditar e crer sem duvidar. E assim, Ele nunca vai ficar em silêncio. Para nós, Ele vai sempre estar ouvindo. Então, ouça a voz do Senhor. Ouça a voz de Deus e se entregue para Cristo, porque Ele está te chamando. Essa mensagem tocou no seu coração? Escreva, faça seus comentários, fala lá no canal o que essa mensagem falou com você. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Se você ainda não é inscrito no canal, do lado direito do seu aparelho tem a palavra inscreva-se, você toca. Aí aparece também um símbolo de um sino, você ativa também, aparece a palavra todas, né? E vem o dedinho polegar, você ativa, que é o símbolo de gostei. E assim você estará ajudando a divulgar a palavra do Senhor. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou a irmã Del Matos, estamos aqui todos os dias orando, pela manhã e pela tarde. Quer que eu continue orando por você? Quer continuar recebendo essas mensagens, essas orações? Entre no canal e se inscreva. Deus ele é misericordioso e também Ele quer que você repasse essas orações, porque assim você estará divulgando a palavra do Senhor. Deus pode contar com você para isso? Oremos. Ó Deus, Criador do céu e Criador da terra, maravilhoso e soberano, Pai amado e querido, não nos deixa, meu Pai. Não nos deixa ficar nem um segundo sem ouvir a Tua voz. Nós queremos, meu Pai, que o Senhor venha entrar nos nossos corações e venha limpar, que o Senhor venha nos proteger e guardar, que nós venhamos estar debaixo da Tua cobertura espiritual, não só hoje e amanhã, mas para todo sempre. Pai amado e querido, assim como o Senhor foi, meu Pai, com os Teus servos no passado, seja conosco agora no presente, Senhor.
Cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Nós precisamos tanto de Ti. Faça com que nós venhamos entender o Teu chamado. Aceita nossas orações, Paizinho. Fica conosco, não só hoje, amanhã, mas para todo sempre. Responde-nos, Senhor. Responde o nosso clamor, as nossas súplicas. Te amamos. Nós não somos nada sem o Senhor. O Senhor é tudo de bom para nós. Por isso eu te louvo e eu te agradeço. Entrego todos deste canal nas tuas mãos. Esses que vão entrar hoje pela primeira vez. Eu oro também pelo nosso país. Oro pela área de segurança, área de saúde, Pai. Visita a cada um nesse momento, Senhor, e nos abençoa e nos guarda. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Rei. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem todos na presença do Senhor. Aleluia. Santo é o nome do nosso Deus.